Fala pessoal, beleza? Com vocês aí? Mais um vídeo do nosso canal Papo Nada Sério, começando no dia de hoje, quinta-feira, é isso aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho, papear de fato, né? Para tentar usar os raciocínios, as lógicas, para chegarmos a um denominador comum. Hoje começamos uma rápida série de apenas 2 vídeos para falar um pouquinho sobre o início de tudo. Próxima semana, 7 de setembro, a gente vai trazer algumas curiosidades com relação à independência do Brasil, mas hoje nós vamos trazer alguns detalhes, né? E diga-se de tudo também em relação a isso. É descobrimento, é achamento, é passamento, é invenção, mas vamos trabalhar um pouquinho nas questões que nos levam a acreditar que, em relação ao Brasil, nunca, jamais houve um descobrimento. Nunca se descobre uma coisa que já existe, já se tem conhecimento prévio de que ela exista. Ou não. Já já a gente vai saber. Por enquanto, eu peço a vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, que o façam, por favor. Vai lá, ó, aperte o sininho, tá? Acesse também nas notificações para estar recebendo toda a postagem que nós fizermos. E no final, depois que você assistir o vídeo, compartilha com quem você quiser, mas não deixe de deixar o seu like e os seus comentários. Combinado? Legal? Já já, nosso vídeo da semana, Brasil, o início de tudo. Que tal falarmos sobre a criação de um país? Já já eu volto com vocês, trazendo isso e um pouco mais. – 22 de abril de 1500, tudo começa, não? Ou sim? Bom, quem sabe. Eu resolvi falar um pouquinho sobre esse tema, eu já abordei ele diretamente o ano retrasado, ano passado, mas muito rapidamente. Hoje a gente quer de fato trazer à tona ou relembrar alguns pontos daqueles que foram colocados por mim num vídeo, né, do começo de abril de 2020, quando nós falamos especificamente sobre o descobrimento do Brasil. Descobrimento, achamento, passamento, invenção. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a criação do Brasil. É isso aí, se é que nós podemos chamar dessa forma. Bom, comecei citando uma data específica, mas para a gente entender aonde eu quero chegar e ajudar vocês a compreenderem que a história oficial nem sempre é a correta, tá? A gente vai trazer alguns fatos comprovados, oficiais e extraoficiais, que nos levam a acreditar que não houve um descobrimento como supostamente a história oficial, a história registrada, né, carimbada e aceita por muitos, de fato aconteceu. Vamos analisar tudo isso? Bom, eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra data importante. Eram 3 as caravelas que chegaram da além-mar e a terra chamou-se a... Exatamente, essa data aí marca a chegada, descoberta ou descobrimento da América pelo navegador genovês, tá? Ou seria italiano, o Cristóvão Colombo. Mas pergunta, a questão não é o Brasil, 22 de abril de 1500, o que voltar lá atrás, no 12 de outubro de 1492, tem a ver com esse vídeo de hoje? Calma que eu vou explicar, tem muito a ver sim. E agora você vai entender por quê. Gente, naquela época, é importante que a gente diga, já fazia então 100 anos, um pouco mais da formação do primeiro Estado moderno nacional, que foi Portugal, beleza? Que foi a fusão de vários principados lá na região da Península Ibérica. E Portugal se lançou ao mar devido a grandes pesquisas que eles fizeram na área de navegação, né, ao aperfeiçoamento de alguns equipamentos, o uso constante da cartografia, a formação de grandes navegadores, e eles começaram então a se lançar ao mar. Vale lembrar que o homem, né, empreender essa tarefa naquela época perigosa de cruzar os oceanos equivalia basicamente ao que nós vimos no final do século XX, quando se iniciou as chamadas
viagens tripuladas ao espaço, que levou inclusive o homem à Lua lá no final de 1969, basicamente no final da década de 60. Ok, beleza? Então tenta guardar as devidas proporções, mas sentir que essa é a ideia. E Portugal foi o primeiro país a se lançar por diversos fatores importantes. 100 anos depois, com a união do reino de Castela e Aragão, também na mesma região da Península Ibérica, há a formação do segundo Estado Nacional moderno, que foi a Espanha, o Reino de Espanha, da união de Fernando de Aragão e de Catarina, Isabel, é isso aí, de Castela, certo? Ok? Só corrigindo aqui para vocês. E aí a formação do Reino da Espanha. E eles tinham muito interesse também em explorar, tá, os oceanos, assim como Portugal já estava fazendo, havia iniciado e agora continuava fazendo, sendo uma das grandes potências marítimas naquela época, principal, podemos dizer assim. E surge uma questão interessante, que é levar justamente uma proposta, uma aposta que foi feita, e Cristóvão Colombo se propõe a fazer, entender e ganhar essa aposta, fazendo com que as pessoas vissem que a Terra de fato era circular e não chata como alguns achavam. Aí é uma questão física, enfim, tudo que for. E ele fez, essa proposição de comandar uma expedição para fazer isso aí. Pois bem, e logicamente que a principal tarefa dele era tentar descobrir uma rota para as Índias, para a Espanha também ter, essa questão. Lembrando que Portugal já havia, conseguido uma rota para lá, embora fosse um tanto inexplorada. A Espanha também queria ter a sua, fazendo processo navegatório contrário à rota tomada pelos portugueses. E é aí que o Cristóvão Colombo diz, eu posso fazer. E além de encontrar essa rota, eu vou provar que a Terra é circular, é redonda. E ele parte, então, com 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina. E navegando, eles saem, do porto de Palos, lá na Espanha, justamente 2, 3 meses antes da data específica, 12 de outubro, e quando já não tem mais nenhuma esperança de encontrá-los chegar a canto algum, pum, eis que eles avistam terra, e eles chegaram justamente na região onde hoje, vocês terem uma ideia, se encontra as Bahamas, e encontraram aí nativos, vivendo nas mesmas condições que os nativos brasileiros viviam quando da chegada de Cabral também no Brasil, cerca de 8 anos depois, ok? Ou quase 8 anos depois. Beleza, então vamos lá. Portugal e Espanha são países que nessa época são católicos, ou seja, eles estão muito associados à Igreja Católica Romana, e o Papa, dentro da questão de se tirar qualquer tipo de conflito que venha a surgir, entre países que professam a fé católica, ele é um indivíduo que dará a última palavra, como Espanha, era um reino católico, e Portugal, idem. Quando lá na Europa, o alardeamento da descoberta de novas terras, o que vai acontecer? Portugal vai ouvir, vai falar, eu quero uma parte. Porque pela aliança que existe com a igreja, e esses países eram basicamente co-irmãos, Portugal se achava no direito de exigir uma parte de tudo aquilo que a Espanha descobrisse e vice-versa. Ok? O assunto foi para lá, foi para cá, e o Papa entrou no meio. Quando o Papa entra no meio, beleza? Eles decidem então fazer uma questão interessante. Estabelecer uma linha imaginária a partir da linha do Equador, com um percurso de milhas náuticas que vai partir justamente da Ilha da Madeira em direção às terras descobertas, dizendo que tudo que tivesse, da Ilha da Madeira a 250 milhas náuticas, traçando essa linha imaginária, pertenceria a Portugal. E tudo que fosse a partir daquela linha imaginária para frente seria as terras pertencentes justamente ao reino da Espanha. Beleza? Documento pronto, documento assinado, só que o rei de Portugal, nessa época, Dom Manuel, muito desconfiado,
ele tinha, logicamente, seus agentes de confiança, até navegadores importantes. E um indivíduo chamado Duarte Coelho, tá? Ele falou o seguinte: eu vou lá investigar o assunto e vou ver se a questão realmente está em cima. Só que ele era um estudioso de navegação, um cartógrafo muito experiente e sabia medir, né, ou usar a cartografia como ninguém para poder, de fato, entender o dimensionamento das milhas náuticas e se propôs a fazer esse trabalho para Dom Manuel. Quando se bate a medição e se chega exatamente na linha imaginária traçada, né, limite a partir da saída dele da Ilha da Madeira, ele descobre que Portugal havia ganho pelo tratado Intercoeteira ou Bula Papal, esse era o nome, havia ganhado apenas água. Eles ainda tinham posses oceânicas saindo da Ilha da Madeira para frente, eles apenas teriam água e não terra. Novamente, a volta à mesa de negociações. Portugal rasga, tá, a bula intercoeteira ou papal e exige um novo documento. Lembrando que essa bula foi assinada basicamente, tá, no ano de... E a bula tinha sido assinada justamente no dia 4 de maio de 1493, portanto, quase 5, 6 meses, né, depois desse processo de descoberta da América, tá? E aí, até se entender realmente o que havia acontecido, passou certo tempo e descoberto que as terras supostas que pertenceriam a Portugal por força, né, dessa bula, ela não existia. E nós citamos isso aí. Estão sentados normalmente na mesa de negociações e aí eles acabam, então, se reentendendo em relação a essa limitação e vão aumentar mais 100 milhas náuticas, ou seja, ao invés de 250, eles aumentam então para 100. E aí em junho de 1494, eles se reunidos, né, na cidade de Tordesilhas, na Espanha, por isso o nome do Tratado de Tordesilhas. E aí, mais uma vez, Duarte Pacheco é chamado pelo rei Dom Manuel para verificar se com o aumento dessa limitação, tá, dessa delimitação territorial, finalmente Portugal iria possuir ou ganhar algo em termos de terra. E ele vai. E dessa vez tem terra, gente. Portugal passa a ter um pedaço das terras recém-descobertas pelos espanhóis. E não era pouca. Embora se a gente analisar esse mapa aí, ó, dá uma ideia, tá, do dimensionamento das terras pertencentes a Portugal por ordem do Tratado de Tordesilhas. Vocês veem que não é a forma, né, do mapa atual do Brasil, mas o Brasil, né, passa a existir a partir dessa divisão de terras que o Tratado de Tordesilhas dava então para Portugal, certo? Tudo que era da ilha, dessa linha imaginária até a Ilha da Madeira, ou a leste, pertenceria a Portugal, e tudo que partisse dessa linha imaginária para oeste ficaria tudo por conta dos espanhóis. Beleza? Entendeu? Aí vem o ponto-chave. Você já viu que eu até adiantei e falei alguma coisa. Portugal tinha conhecimento dessas terras, gente. Então, quando você tem conhecimento de que algo existe, pode ser chamado de descoberta? Eu acho que não. Então, essa é a questão, essa é a grande discussão. O Brasil foi descoberto, de fato? A história oficial diz que sim. Entendam mais um pouco. A chegada dos portugueses ao Brasil foi parte do processo das grandes navegações. Pedro Álvares Cabral foi o líder de uma expedição composta por 13 embarcações e cerca de 1.200 homens. O primeiro ponto do Brasil avistado pelos portugueses foi a região do Monte Pascoal, na Bahia, no dia 22 de abril de 1500. Porém, o que mais chama a atenção é o fato de que a história oficial narra que a chegada dos portugueses ao Brasil se deu por um mero acaso. Na verdade, uma calmaria em alto mar que fez com que todas as caravelas viessem de forma aleatória ao Brasil.
Vale ressaltar que apenas 7 delas chegaram primeiro, tendo visto que outras se perderam no percurso até chegarem aqui. Acreditar em casualidade? Realmente não dá. Diante de tantos fatos que vamos narrar, chegamos à conclusão que a história oficial não está correta. E aí, te parece ou não te parece um tanto controverso? Achar que uma casualidade fez com que Portugal descobrisse o Brasil, no caso Cabral, através da sua expedição específica, não é algo que se acredite de fato, né? Então vamos aos fatos realmente. Se Duarte Pacheco já havia verificado a existência das terras, que de fato, batendo a delimitação que o Tratado de Tordesilhas agora dava em termos da divisão, e ele conseguindo comprovar que existia terras, como já disse antes, havia o conhecimento prévio dessas terras. Outros fatos importantes, não tão oficiais, tá? Aí nós podemos jogar para o campo extraoficial, porque ele não aparece em nenhum documento oficial, e sim em anotações dos navegadores que fizeram, tá, essas proezas. Mas depois eu vou chegar a alguns aspectos para entender que esses documentos, embora não sejam oficiais, eles são autênticos e podem, de fato, comprovar algo que ocorreu. Aí cabe a vocês que estão assistindo um vídeo realmente decidirem, em cima de lógica, se procede ou não. Isso que a gente vai destacar aqui. Primeiro, 1499, basicamente entre setembro e novembro desse ano. Duarte Pacheco, mais uma vez, tá? Logicamente a serviço ainda de Dom Manuel, ele empreende uma nova viagem, tá? E segundo anotações de seu diário de bordo, ele consegue chegar na região nordeste do Brasil, subindo em direção ao norte, tá? E não adentra um foz do Rio Amazonas, não. Ele consegue partir dali e volta para Portugal, tá? Isso dá detalhe de que quase um ano antes, um navegador português, né, chega na costa nordestina do Brasil para fazer uma verificação extra das terras em relação ao seu estado, como é que ela estava, né, se havia sido violada no aspecto de invadido por outros países, outros reinos já existentes, porque resta, né, entender que o Tratado de Tordesilhas só estava estabelecido entre Portugal e Espanha. Então, para todos os efeitos, as terras foram divididas entre eles. Mas os países, os reinos já formados como França, Inglaterra, Holanda, não estavam nesse tratado. Então, para eles, esse tratado não tinha valor algum. Poderiam, a qualquer momento, também chegar nessas terras. Como as curiosidades mostram que, de fato, corsários, piratas, né, outros tipos de navegadores já haviam chegado à nossa costa, sim, tá? Então, esses detalhes aí deixam a gente mais interessados em... Deixa a gente interessado em saber que a premissa da questão do descobrimento do Brasil, ela não é tão correta assim. De fato, não é correta, tendo em vista aí que as terras que viriam a se tornar o Brasil, elas já tinham sido, de fato, visitadas por outras pessoas, outras expedições, outras navegações. Beleza? Ok? Agora, diante dessa questão, o que a gente tem que entender, tem que raciocinar? Né? Que esse conhecimento prévio da existência das terras possibilitou, então, que Portugal enviasse missões anteriores. E aí, essa aí de Duarte Pacheco, tá, entre setembro e novembro de 1499, é uma prova clara disso. Quer outro exemplo? Também não oficial? Vicente Pinzón, essa feita um navegador espanhol. Ele também esteve aqui na costa brasileira, inclusive no seu relato, né, descrito no diário de bordo, se diz que ele adentrou inclusive na foz do rio Amazonas e se deparou com índios lá no interior do Brasil, mas sem saber que de fato se referenciava a isso. E, inclusive, ele causou uma das maiores polêmicas da história desde que a questão do descobrimento veio à tona, porque os cearenses, eles reivindicam para eles
que quando Pinzon, né, esteve justamente na região Nordeste, ele atracou primeiro lá no Mucuripe, na região norte do Ceará. Enquanto os pernambucanos dizem que ele chegou primeiro, em janeiro de 1500, justamente num cabo, é o Cabo de Santo Agostinho. E aí, até hoje existe essa polêmica, tá certo? E para vocês terem uma ideia, lá em Pernambuco, tá, em algumas escolas, principalmente ali naquela região, tá, de Recife, Grande Recife e Cabo de Santo Agostinho, o dia 22 de abril não tem nada, não é mencionado, não se comemora, não se diz nada. Por quê? Porque para os pernambucanos, de fato, o descobrimento do Brasil ocorre justamente em janeiro de 1500. Então, para todos os efeitos, as escolas, né, a grade curricular, ou o programa curricular que é passado para os alunos é que o Brasil começou, de fato, a partir de janeiro de 1500, com a chegada de Pinzon, segundo os pernambucanos, na costa pernambucana, mais especificamente no Cabo de Santo Agostinho. A gente não quer discutir isso aí, nem quer alimentar nenhuma polêmica. Eu só trouxe isso aí para que a gente pudesse ter fatos que nos levassem a raciocinar em cima dessa questão, tá? E desmitificar essa questão da história oficial, 22 de abril de 1500, descobrimento do Brasil. Por isso que eu costumo dizer, junto com outros historiadores, né, usando expressões específicas em relação a isso. Descobrimento nunca, achamento também não. Se acha algo que você desconhece, tá andando para... Opa, achei, tá? Mas invenção, pois sim, foi inventada uma data, foi inventado um episódio e ele ficou então conhecido como o marco inicial de um local, tá? Embora o Brasil tivesse início como uma colônia. Mas o marco inicial de um país, tá, quando não é o processo de independência, é justamente quando se chega pela primeira vez e se toma posse dele em nome de algo, de alguém. Foi exatamente isso que o Pedro Álvares Cabral possivelmente tenha feito ao receber instruções específicas do rei Dom Manuel. Ele tinha que ir para as Índias, né? Afinal, naquela época, Portugal vivia basicamente, comercialmente, dessa estrutura de busca, tá, das especiarias na Índia, ou nas Índias, saindo em direção à Europa. Da Europa, né, da Península Ibérica, para as Índias, pegar as especiarias e levar para o comércio ou para o mercado, né, interno, né, tanto Portugal como também toda a Europa, uma vez que eles vendiam esses produtos, o que rendia a eles muito lucro. Mas, tendo em vista o que existia no Tratado de Tordesilhas, tendo em vista a ratificação das terras que fez Duarte Pacheco em 1499, como já havia feito antes, né, ao bater as cartas cartográficas e entender que existiam terras, o Dom Manuel poderia muito bem ter dito a Cabral, vá lá e agora, de forma oficial, tome posse das terras no nome do Reino de Portugal. E Cabral, como um bom empregado, ele basicamente fez isso, veio às terras brasileiras, mandou rezar a primeira missa e, em nome do rei de Portugal, tomou oficialmente posse das terras em nome dele. Tá? E aí veio aquela questão de Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, né? E por fim, Brasil, que alguns até utilizam aí esse termo por conta da grande quantidade de árvores de pau-brasil que existe no nosso litoral, e de tanto falar pau-brasil, 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 alguém teve a ideia de dar, né, a esse, né, punhado de terras, quase que continental na época, mas depois se tornou o nome dessa árvore aí. Assim nasce o Brasil, embora os índios nativos conhecessem como terra de Pindorama, ou do papagaio. Beleza? Ok? Espero que vocês tenham conseguido entender esses aspectos, tenham conseguido, de fato, observar que a questão do descobrimento não foi tão descobrimento assim. As terras já existiam. Então, peço que vocês deixem aí no final o seu like, tenham gostado, compartilhem aí com quem vocês quiserem, tá? Família, amigos, enfim, quem vocês quiserem, tá? E não esqueçam de deixar também o comentário de vocês no final, beleza? Então, ó, um beijo, um forte abraço
e até a próxima semana com mais um vídeo, tá, do nosso canal Papo Nada Sério. E lembrando que amanhã a gente vai ter mais uma live tratando justamente de mais alguns pormenores relativos ou relacionados ao vídeo de hoje. Não perde não, nossa live tá bombando, 22h30 amanhã no Instagram, tá certo? Então galera, cuidem-se, fiquem com Deus, até amanhã na nossa live. Quem não assistir, a gente vai estar aí ao vivo, tá? Passando algum aspecto para vocês, e na próxima semana a gente volta com mais um vídeo, continuando então a série iniciada agora com o último vídeo, tratando de elementos importantes, tá, sobre a independência, justamente a questão da invenção de uma outra data para um outro fato importante do Brasil, tá? Então fiquem bem e até semana que vem. O canal Papo Nada Sério tem o oferecimento de J&M Flowers. Torne o seu espaço mais harmonioso e florido. J&M Flowers.